E aí, tia minha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão, aquele abraço pra vocês. No vídeo de hoje vocês vão ver a máquina de destruir jogadores, principalmente quando é da base. Rapaziada, ontem após terminar uma live onde que eu estava, lá na torcida vascaína do meu amigo Léo, a gente tava vendo uma informação, uma matéria, uma notícia que veio primeiramente lá do pessoal do Atenção Vascaínos e noticiado ali pelo Twitter, né, estagiário do Vasco, em que diz que alguns jogadores iriam entrar na geladeira do Vasco. E quando eu deparei com os nomes, eu vi que tinha 3 meninos da base. E isso daí é preocupante. Mas os nomes são Robson Bambu, Juan Cruz, até aí eu entendo perfeitamente. Aí depois o Egnaldo, o Rodrigo e o Galarza. Esses jogadores aí estariam entrando em geladeira. Juan Cruz a gente já notou que não está sendo utilizado. O Robson Bambu perdeu espaço nesses últimos momentos. O Egnaldo, nos decorrer dos últimos jogos, só jogou uma parte de um jogo, né? O Rodrigo, que estava jogando ali como um jogador, né, que estava sendo o único primeiro volante de ofício dentro do Vasco, perdendo espaço ultimamente também. E agora o Galarza, que do nada se tornou uma solução para o técnico Barbieri e agora também está sendo encaminhado, indo para a geladeira lá no Vasco da Gama. É uma incoerência danada, onde que a gente vê que o Barbieri está totalmente perdido. O que o Rodrigo fez para merecer uma geladeira? Fala aí. Ele é um bom jogador? Não, está em evolução e é notório isso daí, principalmente pela idade, primeiro ano como profissional. Isso daí já era esperado ele ter seus altos e baixos, mas eu sinceramente eu não vejo motivo nenhum de botar ele numa geladeira. Aí a gente vê o Egnaldo, que desde o ano passado está tendo altos e baixos pela idade, ok, entendo. Mas eu não colocaria ele em uma geladeira. Deixaria ele treinando. E treina, e treina, e treina, e treina. E o Galarza agora de solução passou a ser a ponta do iceberg aí no Vasco da Gama. Lembrando que tem Vinícius. E lembrando também que antes um jogador que estava na geladeira há muito tempo, que estava treinando até em separado, e de repente foi puxado para o time novamente, que é o Zé Gabriel, conhecido por muita gente aí popularmente como Zé Delivery. E agora ele se tornou aí, jogou nesse último jogo aí, e dizem que tá ganhando espaço cada dia mais e tal. Aí você vê a limitação total do clube, a limitação de atletas, né? Pro Zé Gabriel estar lá embaixo, de repente ser uma ponta que pode ser utilizado no decorrer dos jogos, isso aí já me preocupa demais. Outra coisa que a gente pode falar aqui é o seguinte, né, cara? O Vasco já queimou alguns jogadores dessa forma. A gente tem um exemplo mais recente, o Thales Magno. Mas a gente já teve o Vital, porque já foi queimado dentro do Vasco. A gente tinha um lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome dele, Alan Cardoso, se eu não me engano, Alan Cardoso. Eu acho que é isso aí mesmo. Lateral esquerdo, que lá no Milton Mendes inventou ele na meia esquerda, o cara se perdeu todo e depois daquilo ali, esquece, nunca mais jogou pelo Vasco. A gente tem o Lucas Santos, outro cria aí, que acabou se queimando, apesar de não ter jogado o que jogou na base, mas acabou se queimando, a gente nem sabe onde que ele está hoje. A gente pode falar aí também, de repente, de um Evander? O Evander também, né? Entre outros jogadores, cara. É impressionante como que o Vasco, em vez de blindar os seus crias, principalmente, os seus atletas, mas os crias, que é um ativo do clube, onde ele pode, mais cedo ou mais tarde, poder estar fazendo dinheiro com esses jogadores, mas não. Prefere botar ali, certamente o Egnaldo não vai estar sendo relacionado para os próximos jogos, pelo que o Atenção Vascaíno deu como notícia, e o meu entender, ele não será relacionado nos próximos jogos. Rodrigo também não, e o Galarza também não. Será que vai ter estrutura o Galarza de aceitar não ser relacionado depois de tanto tempo no Vasco e por estar sendo, né, constantemente utilizado? Lembrando que naquela época lá que o Andrei, né, o Andrei que hoje está no Curitiba, estava mal e o Galarza estava querendo pedir passagem, ele teve um impasse ali, ficou desmotivado, é um jogador temperamental. O Rodrigo a gente não sabe como que vai funcionar, né, diante dessa barração aí, dessa geladeira. E o Egnaldo aí, que agora vai ser pai,
que tá tendo algumas turbulências familiares há algum tempo atrás, a gente não sabe como que vai ficar a cabeça desse jogador também. Eu acho que o Vasco deveria sim poupar, mas não deixar na geladeira. Motivar esses jogadores, falar que eles podem dar a volta por cima o mais rápido possível e não congelar. Entendeu? Eu quis fazer esse vídeo aqui especificamente para este assunto porque eu acho que vale muito a pena o Vasco blindar os seus ativos. A garotada que vem da base, que esse sim vai ser um futuro para o clube, ou se não financeiramente, indiretamente ou diretamente. Mas é complicado, né? E eu vou ficar por aqui, tá, gente? Vou ficar por aqui com esse vídeo. Chamar vocês, fazer um convite para vocês ao Almoça Vasco hoje às 12 horas. Não perca o Almoça Vasco. Vamos lá, interagir com a gente, bater aquele papo bacana e dando informação, batendo aquela resenha bacana. Deixe o seu like, compartilhe o link e quem não for inscrito, se inscreva para a gente conseguir nossa meta de 20 mil, gente. Falta pouco.